fluxo de capital estrangeiro na Bolsa Brasileira, gente, que, olha, acendeu um sinal de alerta após uma forte onda de retiradas nas últimas sessões. Os investidores estrangeiros retiraram 2 bilhões e 400 milhões de reais da B3 apenas na última sexta-feira, dia 15 de maio. Com esse resultado, o saldo externo acumulado no mês fica negativo em 9 bilhões e 600 milhões de reais, apesar do ano seguir no azul, em mais de 46 bilhões. Para entender os motivos dessa fuga de recursos aí no mês e o impacto para as ações brasileiras, a gente conversa agora com Nicolas Merola, ele que é analista da EQI Research, que já está aqui comigo. Nicolas, bem-vindo aqui à nossa programação. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui participando. Fico à disposição. Nicolas, a gente tem um velho ditado, no mercado financeiro que é sell in May and go away. A gente está passando por isso agora novamente, ou é coincidência e a gente tem outros fatores que realmente têm pesado e justifiquem agora essa debandada aí de capital estrangeiro a partir desse mês de maio? Olha, na nossa visão aqui, a gente tem... É uma coincidência, sim. Esse efeito calendário, claro, estatisticamente a gente consegue até comprovar ele, Daí o ditado. Mas nesse nosso caso específico, a gente está passando por um período onde, durante algum tempo, a Bolsa Americana ela ficou muito esquecida, Ela ficou de lado ao longo do ano praticamente inteiro, dando espaço para alocações, para que os alocadores globais buscassem outras geografias. Uma das geografias que foram muito privilegiadas durante esse processo de diversificação, que muitos estão chamando, apelidando de desdolarização, foi o próprio Brasil. A gente veio ali numa pujança ao longo de 2025, final de 2025 e até entrando aqui em 2026. Só que essa underperformance do S&P, ela tornou que as empresas de tecnologia, que são aquelas que estão com mais cobiçadas, e que já estão mais bem posicionadas dentro dessa tendência da inteligência artificial, que dá para considerar aqui que seria uma nova tendência secular, do desenvolvimento tecnológico, um novo desenvolvimento tecnológico, eles ficassem para trás, eles ficassem relativamente ao seu histórico muito atrativas. Então, o que eu acho que houve foi um efeito rotação dentro dos portfólios de volta para essas empresas. Isso deixou a alocação nesses outros mercados, nos mercados que estavam sendo foco dos investidores, um pouquinho... deixou um pouco de lado essas alocações e, por consequência, reverter um pouco desse fluxo. Mas, assim, a gente ainda não vê, pelo menos aqui, como uma reversão estrutural. A gente acha que ainda existe cenário, existe condições para que a gente continue vendo aquela mesma tendência de alocação do investidor global nesses mercados emergentes, a depender do que vai acontecer aí no desenrolar do dia a dia. A gente sabe que a guerra tem um fator muito importante para tudo que está acontecendo agora também. Pegar um gancho nisso, no que pode vir pela frente, porque a entrada nesse ano todo, se a gente para poder pensar, mesmo tendo essa saída agora, a gente ainda está de longe, acima do saldo do que a gente teve no ano passado inteiro. Diante de um saldo ainda tão positivo acumulado no ano, dá para a gente dizer, Nicolas, que a gente tem um novo patamar de investimento estrangeiro aqui na Bolsa Brasileira e que uma reversão de um cenário como esse seria mais difícil do que apenas de ser desfeito, por exemplo, como uma rotação de carteiras, como você está nos dizendo, como talvez algum outro problema pontual doméstico que revertesse esse cenário? A gente pode contar agora com um novo patamar de investimento estrangeiro no Brasil? Sim, a gente vê essa tendência que foi criada a partir do tema da desdolarização, da diversificação dos investimentos dos Estados Unidos como uma coisa realmente estrutural ou de mais longo prazo. O que estava acontecendo aqui, o capital global ele estava sendo realmente muito focado no dólar, E com esse enfraquecimento da moeda por diversos fatores, por conta da própria economia americana, do posicionamento dela em relação à geopolítica, mas principalmente até a gestão da sua própria dívida. Muitos começam a questionar esses shutdowns, que agora parou de ser discutido, mas que foi ênfase de ruído, de geração de preço, foi um grande gerador de preço há um tempo atrás.
A gente teve também, além dos shutdowns, né, todos esses eventos que são estruturalmente ruins, né, que são essa briga entre executivo e Banco Central, essa discussão do Banco Central, do presidente em relação ao presidente do Banco Central, os processos que houveram entre esses dois meios. Então, tudo isso gera muito desgaste estrutural. Então, por isso e muitos outros fatores, né, a gente acredita que essa distribuição de capital ela é estrutural, sim. E, por consequência, dá para dizer, na nossa visão, que é um novo patamar de alocação ou de diversificação ou de desconcentração de Estados Unidos, o que traz esse capital torna esse capital que veio para cá, na nossa visão, um pouquinho mais resiliente, tá? Com isso, aquela tese de que a Bolsa Brasileira ainda está muito descontada e está muito barata, ela ainda prevalece, Nicolas, porque a gente tem aí um capital elevado se a gente considerar o saldo do ano inteiro passado, né? Então ainda temos essa tese como uma boa tese ainda para ser mantida do desconto, né, realmente da Bolsa Brasileira? Eu considero que sim, tá? Hoje, quando a gente faz uma análise, vamos lá, dos números, né? Quando a gente olha o histórico, a gente ainda se encontra abaixo da nossa média, principalmente depois dessa correção mais recente que a Bolsa Brasileira registrou ali bem próximo dos 200 mil pontos para próximo agora dos 175 mil. Essa correção ela nos colocou de novo a um patamar de desconto em relação ao nosso histórico. Ou seja, mesmo depois de todo aquele aumento, depois de toda aquela alta, a gente continua descontado. Por que isso está acontecendo? Porque a gente veio de uma base muito baixa, de uma base muito machucada, muito depreciada, em função de todos os resgates que a indústria local teve ao longo de 2022, 2023, todos os ruídos que aconteceram nesse meio do caminho em função de política e vários outros fatores. Mas fato é que a nossa precificação nesses períodos, né, nesses anos, 22, 23, 24, e aí entrando em 25, quando a gente começou a subir novamente, ela era historicamente muito baixa, tá? Um desvio padrão para baixo, o que significa que a gente estava ali bem próximo dos 6 vezes lucro projetado, quando a nossa média histórica é próximo dos 10,5. Ou seja, era muito realmente descontado. Agora, nessa alta, depois de toda essa alta, chegando próximo dos 200 mil pontos, a gente estava se aproximando, estava encostando nessa média histórica, tá? A gente estava encostando nessa média histórica e aí com essa correção a gente voltou a ter um histórico, um desconto em relação às médias históricas. Isso a gente está falando de Brasil exclusivamente, mas é importante também colocar sob contexto que os outros emergentes, que esse processo, né, de diversificação ou de chegada de capital não é exclusivo do Brasil, mas os outros mercados, eles estão todos, os principais comparáveis ao Brasil, estão todos acima das médias históricas. Então nós não só estamos abaixo das médias históricas, como estamos descontados em relação aos nossos pares, né, que estão concorrendo por esse mesmo recurso. E aí a pergunta vira a seguinte, né? Esse desconto atual é oportunidade ou talvez reflexo de riscos que ainda não foram totalmente precificados, Nicolas? Até porque você até já deu uma mencionada aí, estamos em ano eleitoral aqui no Brasil, isso tudo traz ainda uma grande instabilidade. Eleições de meio mandato nos Estados Unidos, né? Possibilidade de reversão de política monetária nos bancos centrais com a incerteza global, e aí? Bom, tem um fator, com certeza, dos dois, né? O mercado teme que os nossos problemas aqui eles se tornem maiores, né? Principalmente por parte do fiscal, da gestão das taxas de inflação, da gestão da política monetária, como isso vai ser feito. Fato é que o Banco Central vem fazendo um trabalho excelente de ganhar confiança para que esse problema, que foi um problema no passado, ele não se tornasse mais verdadeiro durante esse ciclo de combate à inflação. Ele foi muito duro lá atrás, teve que pagar um preço por isso, né? A gente teve um juros realmente muito alto. Agora que a gente está começando a fazer esse ciclo de corte, a gente consegue administrar isso mesmo em meio a um cenário de mais incerteza, né? A gente está fazendo isso num momento, vamos colocar assim, relativamente inoportuno. A gente tinha perspectivas, vamos lembrar, há pouco tempo atrás, que esse ciclo de corte ele seria muito mais forte, né? Mas com todo o contexto isso foi um pouco frustrado. Mas, com certeza, a gente paga
o preço dessa dúvida, desses riscos, principalmente quando a gente fala também de cenário eleitoral. Por quê? O cenário eleitoral ele é importante por conta do candidato? Sim, mas ele é muito mais importante sobre o viés econômico para a gente saber como que vai ser a política econômica desse governo. Porque a gente sabe que o arcabouço fiscal apresentado pelo Haddad lá no início do governo Lula, ele relativamente não se sustenta a partir de 2027. A gente sabe que, muito provavelmente, o que vai acontecer aqui a partir dessa nova eleição, um novo arcabouço fiscal, uma nova reestruturação fiscal, ela vai ter que ser apresentada, um novo plano fiscal vai ter que ser apresentado. E esse plano, que plano vai ser esse? Essa é a grande dúvida. Mas eu acho que isso é importante colocar, Débora, que isso gera muito mais, na minha visão, hoje, incerteza para o investidor local, que mesmo depois dessa alta, continua subalocado, do que para o investidor estrangeiro, que tem um pouco mais de resiliência para essas questões, tá? Perfeito, Nicolas. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Nicolas Merola, ele que é analista da EQI Research. Sempre bem-vindo por aqui. Bom restinho de semana para você. Até uma próxima. Muito obrigado. O prazer é meu.